Olá, turma! Tudo bom? Vamos prosseguir com a nossa aula de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos entrar no assunto Programação em Lógica. Nós vimos todo um embasamento teórico do que é a lógica proposicional, do que é a lógica de predicados, de formas de se provar alguma coisa na lógica proposicional e formas de se provar alguma coisa na lógica de predicados. O último assunto que nós vimos foi a resolução na lógica de predicados. Então, é uma forma de provar declarações, provar fórmulas, provar a validade e a veracidade de fórmulas na lógica de predicados. E baseado nisso, a gente consegue visualizar como que funciona a programação em lógica, porque a programação em lógica é baseado nesse conceito de resolução na lógica de predicados. Para isso, nós precisamos entender três tipos de declaração que podem existir na programação em lógica, que são essas três que nós estamos vendo aqui, que são três tipos de cláusulas. Lembrando, na resolução na lógica de predicados, e na lógica proposicional também, as nossas fórmulas eram escritas no que a gente chamava de forma clausal. Então, cada fórmula era uma cláusula. Né? Então, aqui nós vamos ter três categorias de cláusula, que são as cláusulas de programa, as cláusulas unitárias, ou fato, e as cláusulas objetivo. Tá? São as três que nós vamos ter. Como que é cada uma dessas cláusulas? A primeira e a mais geral, né, é a cláusula de programa, que é uma cláusula de programa na lógica de predicados, é uma cláusula do tipo C é igual para todo x1, para todo x2, para todo x3 e assim por diante, para todo xn de G, onde G é uma disjunção de literais que contém exatamente um literal positivo. Então, elas têm que ter exatamente um. Nem mais do que um e nem menos do que um. Exatamente um literal positivo. Então, isso é uma cláusula de programa. As cláusulas de programa são usadas para a gente escrever o código do nosso programa que utiliza programação em lógica. Então, seriam essas cláusulas, esse tipo de cláusula que nós usaríamos para criar um programa usando programação em lógica. Além disso, nós temos a cláusula unitária, que também é chamado de fato. É uma cláusula de programa, sim, uma cláusula de programa unitária, que seria o nome completo dela, também chamada de fato. É uma cláusula de programa que não contém literais negativos. Então, uma cláusula unitária é um tipo de cláusula de programa. Só que, além dela conter exatamente um literal positivo, ela não contém literais negativos. Então, ela tem exatamente um positivo e nenhum negativo. Então, ela é uma cláusula que tem apenas um literal positivo. Aí ela é um fato. Certo? E, por último, nós temos a cláusula objetivo. Uma cláusula objetivo é uma cláusula que não contém nenhum literal positivo. Então, a cláusula objetivo não é uma cláusula de programa, porque a cláusula de programa tem que ter exatamente um literal positivo. A cláusula objetivo não contém nenhum literal positivo. Então, a cláusula objetivo não é uma cláusula de programa. Tá? São essas os três tipos de cláusula que nós temos. Então, vamos ver aqui alguns exemplinhos. Tá? Tenho aqui três cláusulas. A primeira, olha aqui, ela é C1, P de x, não Q de x, não R de xy. Então, uma cláusula que tem três literais. Desses três literais, um é positivo e dois são negativos. Certo? Então, essa daqui é uma cláusula de programa, porque ela tem exatamente um literal positivo. Ela não é uma cláusula unitária, porque ela tem literais negativos. Né? E para ser uma cláusula unitária não podia ter literais negativos. E ela também não é uma cláusula objetivo.
né? Porque ela não, para ser uma cláusula objetivo, ela não poderia conter nenhum literal positivo, e ela tem um. Essa daqui, ó, ela é uma cláusula de programa? Sim, porque ela tem exatamente um literal positivo. Ela é uma cláusula unitária? Se ela, para ser uma cláusula unitária, ela não pode ter nenhum literal negativo. Então ela é uma cláusula de programa unitária. E essa daqui, ela não é uma cláusula unitária, porque ela, sim, ela já não era uma cláusula de programa, então não tem nem como ela ser uma cláusula unitária. Essa daqui é uma cláusula objetivo, que não tem nenhum literal positivo. Então, essa daqui é uma cláusula de programa, essa é uma cláusula de programa unitária, e esta é uma cláusula objetivo. Não é coincidência, né? Porque eu queria ilustrar uma de cada tipo. Aí vamos entender o que ela significa. Vamos pegar essas cláusulas que estão escritas na forma clausal e vamos representá-la na lógica de predicados. Então, a C1, ela é, na verdade, para todo x, para todo y. Aí aqui nós temos P de x ou não Q de x ou não R de x, y. É isso que nós temos, certo? Aí, ó, a gente pode organizar esse trecho aqui de uma outra forma, ó. A gente vai continuar aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó, para todo asterisco, só para simplificar, né? Que é para todo x, para todo y. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar as duas que são negativas juntas aqui. Então, ó. Não Q de x ou não R de x, y, aqui entre parênteses, ou P de x. Certo? E agora, o que eu posso fazer? Eu posso usar aquela equivalência de De Morgan para botar esse não em evidência aqui do lado. Aqui do lado de fora. Então, o C1 vai ficar para todo asterisco, que aí fica negação de Q de x e R de x, y, ou P de x. Para que eu fiz isso? Porque, olha, como que ficou a nossa fórmula? Não alguma coisa ou alguma coisa. Essa é exatamente a equivalência do se então. Então, isso daqui é a mesma coisa de eu dizer que se Q de x e R de x, y, então P de x. Essa fórmula, ela significa um se então. Um se de todos os que estão negados, então o único que é positivo. Lembra que para ser uma cláusula de programa ele tem que ter exatamente um literal positivo, que é esse um que a gente vai concluir. Então a gente está declarando, quando a gente declara uma cláusula de programa, a gente está declarando uma sequência de condições para concluirmos uma coisa. E essa coisa tem que ser única, tem que ser uma única coisa. Aí, quando eu não tenho o que concluir, então isso daqui não é uma cláusula de programa. Porque o meu programa é construído a partir dessa sequência de declarações que com as quais eu consigo concluir alguma coisa. Tá? Então, essa daqui é uma forma. É a cláusula de programa. E se eu tiver esse cara aqui, como que ele é? Eu tenho o que concluir, mas eu não tenho a premissa baseada na qual eu concluo. Então eu concluo ela direto.
Por isso que isso é chamado de fato. Isso daqui é um fato. Por que que isso é um fato? Porque eu concluo esse cara direto. Seria como se eu tivesse assim, ó. Se nada, então Q de X. Na linguagem, na programação em lógica, a gente escreve assim, ó. Da mesma forma que esse carinha aqui, acabou o meu espaço ali, mas eu poderia declará-lo assim, ó. P de X, Q de X, R de XY. Eu estou concluindo, sim, a partir de Q de X e R de XY, eu concluo P de X. E aqui eu não tenho o que eu estou concluindo. Então, aqui eu estou falando assim. Desculpa. P de X, R de XY. Aqui eu não sei o que eu vou concluir, porque não tem forma positiva. Mas eu tenho as minhas premissas. Então, essa cláusula, que é uma cláusula objetivo, é onde eu vou perguntar para o meu programa. Eu estou perguntando para ele, eu posso concluir isso? Ou o que eu posso concluir a partir disso? Isso que é uma cláusula objetivo. Então, o objetivo, quando eu escrevo uma cláusula objetivo, eu estou perguntando para o programa. Os fatos são os meus... Sim, fato, a palavra já diz, já dá a dica, né? Mas são os meus dados incontestáveis. São as minhas premissas originais do meu programa. E as cláusulas de programa são as regras do meu programa. Que, a partir dos meus dados incontestáveis, das minhas premissas, dos meus fatos, junto com as regras que eu escrevi para o meu programa, eu vou começar a fazer perguntas do tipo, eu posso concluir isso? O que eu posso concluir a partir disso? Isso é assim que funciona a programação em lógica. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para ver como é que isso funciona? Então imagina que eu tenho isso daqui. Isso daqui está escrito na forma da programação em lógica, de um jeito bem parecido como era a forma da gente escrever a resolução na lógica de predicados. Então eu tenho as minhas 5 regras aqui, que seriam as 5 cláusulas, né? Seria a minha forma clausal. Só que eu já traduzi dessa forma clausal para esta forma aqui. Tá vendo, ó? Então é o P de X seria concluído a partir de Q de X e R de XY. Aqui eu estou falando, ó, o P1 de X e D pode ser concluído a partir de P de X, P de XZ, Q de ZW, R de WD. Tá? Então, essa daqui é uma cláusula de programa. Essas 4 aqui são cláusulas unitárias, que são cláusulas fato. Porque aqui já são os dados. Eu sei que é verdade R de CD. Eu sei que é verdade P de A2A1. Eu sei que é verdade Q de A1C. E eu sei que é verdade R de CD. Então, esses são os meus fatos. Essa daqui é a minha cláusula de programa. E aqui está a minha cláusula objetivo. Com isso, eu posso tirar conclusões. Eu posso concluir se isso daqui é verdade ou não. E posso fazer outras perguntas a esse programa para saber se o que eu estou perguntando é verdade ou não. Lembrando, uma cláusula, né, de fato, uma cláusula unitária é uma cláusula de programa. Então, os fatos fazem parte do programa. Tá? Então, como que isso é feito?
Então, ó, só escrevi aqui de um outro jeito. Tá, ó. P1 P1 de xd, né, pode ser concluído a partir de P de xz, Q de zw, R de wd, que é essa regrinha aqui. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó, isso foi perguntado. Então, eu parto da minha pergunta, eu parto do objetivo. Aí, que nem nós fazíamos na regra, na resolução, a gente vai tentar aplicar o resolvente para anular esse cara. Qual cláusula que a gente usava? Uma cláusula que a gente conseguisse achar um complementar, um que fosse unificável. Então eu vejo, ó, ele perguntou P1 de A2D, então eu vou procurar, dentre as minhas cláusulas de programa, uma cláusula que tenha P1. A cláusula que tem P1 é essa daqui. E uma é positiva e outra é negativa. Tá? Então, elas têm como se anular. Então, a gente vai fazer a unificação desses dois para aplicar o resolvente e elas se anularem. Só que, lembrando, na lógica de predicados, para fazer isso, a gente tem que achar o unificador mais geral, que é o unificador que vai unificar essas duas cláusulas, porque um é P1 de A2D e outro é P1 de XD. Nesse caso, o unificador mais geral, eu já escrevi aqui, é o x recebe A2. Então, o x recebe A2. Então, esses dois se anulam e sobra o restante. Só que no restante que sobra, esse unificador ele também é aplicado. Então, aqui era P de xz, Q de zw, R de wx. Esse x vai virar A2. Então, eu vou ter, ó, P de A2e, Q de zw, R de wd. Aí, agora eu tenho que tentar continuar com isso daqui. Então, eu tenho um P de A2z. Então, eu vejo aqui, ó, nos meus fatos, eu tenho um P de A2A1. Então, eu vou tentar unificar com ele aqui. Vou tentar unificar esse P, que é negativo, com esse P, que é positivo. Eu sei que esse cara é negativo porque ele está de um lado do cientão. Esse P é positivo porque ele está do outro lado do cientão. Ele está do lado da conclusão, esse está do lado da premissa. Tá? Então, a premissa é o lado negativo e a conclusão é o lado positivo. Para unificar esses dois, tem que ser o quê? O Z recebe A1. Então, unificando os dois, vai sobrar o restante dessa fórmula, né, que é Q de ZW RWD, só que aplicado ao unificador também. Então, vai ficar, ó, Q de A1W, R de WD. Beleza? Aí agora eu vou procurar um outro fato que me ajude aqui a resolver isso daqui. Vai ser, ó, Q de A1C. Então, Q de A1C, eu vou resolver os dois aqui. Então, Q de A1W com Q de A1C. Aí o unificador vai ser o W recebendo C. Então, eles se anulam e sobra esse, que é o R de WD, aplicado ao meu unificador. Vai ser R de CD. Aí eu procuro aqui, tem um R de CD também. Um é positivo e um é negativo. Aí os dois, né, eu não preciso nem usar o unificador porque eles já são idênticos, né? Já são, nesse caso, complementares. Então, eles se unificam e retorna, e eu termino com a cláusula vazia. Isso significa que essa pergunta eu consigo concluir dessas premissas. Isso significa que, se eu montar o meu H, que é isso, e isso, e isso, e isso, e isso, eu consigo concluir isso. Tá? Então, quando eu chego nessa cláusula vazia, eu estou concluindo a verdade a partir disso. Tá? E para chegar nessa verdade, eu tive que passar por todos esses unificadores. Então, a minha resposta, a minha solução, ela é esse processo todo. São todos os unificadores e a resposta final, que é se é verdade ou se não é verdade. E é isso que a gente faz na programação em lógica. Nós escrevemos um programa a partir de fatos e regras, e em algum momento a gente faz uma pergunta para ele. E o programa vai nos dar a resposta. A resposta consiste das
unificações que ele fez e da resposta final, se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Um pouquinho mais à frente, eu acredito que nessa aula mesmo, eu vou mostrar para vocês a tela de um programa de programação em lógica e eu vou ilustrar para vocês essas coisas, cada uma dessas coisas, aí sim, no programa que a gente vai utilizar para programar em lógica. Beleza? Então a gente se vê daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos ver que ferramentas nós precisamos para começar a programar em Prolog. Eu vou indicar para vocês a ferramenta que eu uso já há vários semestres nessa disciplina, que é o SWI Prolog. Tá? É um dos compiladores para Prolog, eu acho ele bem legal. E tem duas versões dele, eu vou mostrar as duas para vocês. Então, primeiro, que seria a versão para você instalar no seu computador. Então, SWI Prolog. Aí você busca, vai ser a primeira opção que vai aparecer. Aí você entra na página do SWI Prolog. Aí pode ir em Download SWI Prolog, Stable Release. Aí vai ter as versões. Aí aqui, versão para um Windows 64 bits, versão para Windows 32, tá? E as outras versões ali para vocês. Então, normalmente vai ser a SWI Prolog. Aí fala que você entende, né, todas as questões e baixa aqui o seu executável. Aí você clica aqui e ele vai aparecer para você salvar o seu executável na sua pasta de downloads. É isso que vocês precisam. Aí depois é só instalar na máquina de vocês. Tá? Essa é uma forma de utilizar o SWI Prolog. Você vai instalar e depois você vai utilizar. Beleza? Tudo bem. Aí depois que o SWI Prolog tiver instalado, você executa o SWI Prolog e vai aparecer esta tela para você, que é uma tela de comandos. Simples, puro, nada de muito bonitinho, nada cheio de coisas coloridas. O que a gente precisa saber aqui são as formas que a gente vai entrar aqueles 3 tipos de cláusula. A gente tem as cláusulas de programa e as cláusulas unitárias, que são 2 tipos de cláusula de programa, certo? E temos a cláusula objetivo. Elas são entradas de formas diferentes. A cláusula de programa e as cláusulas de programa unitária, elas são entradas através de um arquivo. Então, eu vou normalmente falar aqui, ó, cláusula de programa consult. Aí vai abrir aqui um diretório e eu vou selecionar que cláusula de programa que eu vou consultar. Então vamos supor aqui, ó, um mapa 1. Consultei. Então, o que tinha ali dentro daquele arquivo foi carregado na memória. Então, as cláusulas de programa que tinham naquele arquivo estão rodando no meu Prolog agora. Se eu quiser enxergar o que estava ali, eu posso abrir, né? Vou abrir para editar. Ele demora um pouquinho, mas ele vai carregar aqui na tela para a gente. Aqui. Então, isso daqui eram as cláusulas de programa que estavam naquele arquivo. Então, eram cláusulas fato, cláusula unitária. Então, aqui eu tenho uma cláusula unitária e várias outras cláusulas unitárias aqui que eu carreguei ali. E poderiam ter outras cláusulas aqui que não eram unitárias, mas é que eu separei os arquivos. Eu botei todas as unitárias num arquivo e todas as não unitárias no outro arquivo, mas eu poderia ter botado todas juntas. Foi só uma escolha minha. Então, aqui está o nosso programa. Podem ser fatos ou outras cláusulas de programa que eu vou colocar aqui. Então, aqui está o nosso programa. Aí vem a questão de onde eu coloco as cláusulas objetivo.
As cláusulas objetivo eu coloco aqui. Eu digito direto aqui nessa minha tela. Então, se eu quiser, aqui eu posso fazer, ó. Aqui eu estou fazendo perguntas. Aqui isso daqui é a minha cláusula objetivo. Tá? E ele vai me responder. Ele me respondeu verdade, quando ele responde alguma coisa que é verdade, e me falou quem é esse X. É aquela substituição, o unificador mais geral. Como que ele conseguiu unificar isso daqui com as cláusulas fatos que ele tinha carregado? Então, ele unificou fazendo o X receber M1. Então, isso daqui é a resposta da minha pergunta. Aí eu posso fazer outras perguntas que ele vai me responder também. A outra forma de utilizar o SWI Prolog é utilizando um ambiente na nuvem do que utiliza o SWI Prolog, que é chamado de Swish. SWI-SH. Se a gente colocar aqui, né? Vamos colocar SWI Swish Prolog, para não aparecer só coisas de música. Então, ó, Swish SWI Prolog. Pronto, temos aqui carregado o ambiente SWI Prolog. Tá? Aí eu posso aqui, ó, crio um programa. Aqui, nesse lado esquerdo, eu tenho aquele arquivo onde eu vou escrever os meus fatos e as minhas cláusulas de programa. Tá? Aqui que eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, mapa M1 3 3. Beleza. Escrevi um fato aqui, ele já verificou, né, que tem um fato. Se eu quiser executar isso daqui para carregar isso na memória, é só eu clicar aqui no Run. Né? Ah, não, tem que apagar esse daqui. Aí, se eu fizer uma pergunta, fazer que nem a gente fez lá no SWI instalado. 3, 3, ponto. Aí eu executo. Olha lá, ele retornou para mim a resposta. Se eu quiser, Y, Z, e executar, ele retornou para mim a resposta do mesmo jeito, colocando, né, qual era o valor que ele conseguiu unificar e tudo direitinho. Então, da mesma forma que no SWI instalado eu tinha o meu programa num arquivo, onde eu tinha todas as minhas cláusulas de programa e todas as minhas cláusulas unitárias, todo o programa e todos os meus fatos, e um comando, uma linha de comando, onde eu fazia as perguntas, onde eu colocava as cláusulas objetivos, no Swish, né, no SWI da nuvem, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui o meu programa e aqui as minhas perguntas. E eu uso o run para executar. É isso. Beleza? Então tá. Na nossa próxima aula, eu vou começar com um tutorialzinho básico de como utilizar o Prolog para vocês começarem a ter o que fazer no trabalhinho de vocês. Até mais.